coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje eu vou trazer o primeiro capítulo da fanfic, história O Guardião do Conde, número capítulo 1, Transilvânia. Mas antes eu quero te agradecer aos novos coelhinhos, né? Estamos agora com 282 novos coelhinhos. E muito obrigada por você estar aqui comigo, tá acompanhando as histórias, né, do canal. Você é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, bem-vinda para acompanhar aqui, né, as nossas histórias aqui no canal, tá? Então te peço, já deixa o like logo no início, que vai me ajudar de montão, tá bom? Então, sem delongas, vamos para o primeiro capítulo de Guardião do Conde, Transilvânia. Naquela tarde, saímos do gabinete e estava muito feliz. Ao menos não perdi meu ofício de exorcista. Eu já o ajudava como coroinha, então tudo ficou mais fácil. Desde pequeno sempre fui viciado em temas sobrenaturais, fantasmas, milagres, ocultismo. Quando soube da carreira de exorcista, não é bem uma carreira, mas eu queria me tornar um, e fui a fundo sobre esses mistérios e histórias para desvendar. Entrei no convento e fazendo pesquisas soube que precisava de muito estudo e preparação. Então me dediquei bastante, já que não sentia o desejo de casar, ter filhos, afinal, eu não curtia essas baboseiras de romance e corações apaixonados. Para mim, era perda de tempo. Queria mais mesmo era me entregar a Deus e ser um exorcista. Eu sei que podia e precisaria de muita renúncia. Pobre eu já era. Não vinha de uma família rica. Não tinha bens e perdi meus pais muito novo em um acidente de carro. Eu só vivia com a minha avó, que, diga de passagem, era um pé no saco. Mas tenho que admitir, ela me mostrou o lado do ocultismo e do exorcismo. Era uma curandeira muito famosa na nossa pequena cidade de Ghost Town City. Então, nessa parte, sou grato a ela. Mas, infelizmente, por calúnias e inveja, eu fui afastado do convento e acusado de um crime que não cometi. Uns filhos não quero nem terminar a palavra. De irmãos, me acusaram de traição na ordem. Juraram que eu dava em cima de uma jovem freira e que eu a matei. Mas não fui eu. Eu vi quem foi e faria de tudo para provar minha inocência. Iria atrás até o fim do mundo para prender o verdadeiro criminoso. Com a ajuda dos meus estudos de teologia, sou formado também em demonologia, então me ajudou muito mais. Quando dominei mais o assunto, algumas coisas, histórias foram ficando absurdas, mentirosas, que não passavam de fraudes e enganações de pessoas que queriam ganhar a custas dos outros. Quanto mais eu me aprofundava no assunto, mais eu encontrava histórias falsas em casos que me fez perder tempo. O que ninguém sabia era o meu segredo, da qual hoje, já um adulto, eu não gostava muito, mas em partes me ajudava. E porque essas coisas sempre teve um fascínio para mim desde criança. Eu não falava desse segredo para ninguém, porque muitos iriam se afastar de mim e ficaria com medo de pensar em suas ideias absurdas, seus desejos mais íntimos e obscuros. Na verdade, eu consigo ouvir os pensamentos das pessoas, principalmente as que estão tendo crises demoníacas. Consigo também ouvir até o pensamento de um espírito. Não me pergunte como consigo isso, porque também é um mistério até para mim. Falo isso depois de uma das experiências mais ridículas que passei com o meu grande amigo, Padre Max. Ele estava em treinamento para se tornar um exorcista reconhecido pela nossa ordem, a Ordem Cavaleiro dos Exorcistas de Santo Irineu. Sim, tínhamos uma presença forte de nome muito importante. Homens e mulheres religiosos e não religiosos podiam fazer parte. Éramos condecorados e por onde passávamos,
éramos respeitados. Max falava que tinha o dom para ver espíritos. Sentia as coisas desde pequeno. Eu só ria. Tentava ajudar ele com as tarefas, mas não queria mostrar a realidade dos exorcistas. Ele veria por si só. Não, você só pode estar brincando comigo, Padre Max. Acha mesmo que vou lá na casa da Madame Kate e tirar o espírito que ela disse que o marido tem? Eu já fui lá, e ela é louca. Só um pretexto para me seduzir. Ah, Padre Xiaozan, ela é uma senhora de 60 anos. Acha que vai querer um garotão como você? Ela é uma mulher séria. Você não a conhece, Max. Quando fui há uma semana na casa dela, ela me atacou, tentou me beijar. Gorda, maluca. Não, espera. Por que você então não vai lá? Será uma pequena prova prática dos seus exames. Demorou, podemos ir? Sério? Eu posso tirar o tal espírito? Se der conta, eu não acredito muito que seja uma possessão. Vai ver, ela vai querer se engraçar pro nosso lado. Aquela velha é doida. Ok, vamos lá. Não vejo a hora. Onde fica a casa? Deixa-me ver. Ah, aqui está na lista telefônica. Max olhou perplexo quando tirei meu caderninho da bolsa e disse: Ah, espera. Não acredito. Você não tem um celular como uma pessoa normal? Em que século você acha que vive? Eu não sou normal. Esqueceu que sou um exorcista? E odeio o celular. Prefiro meu caderninho. Anoto tudo nele. Max ficou em silêncio, não acreditando como um amigo era tão atrasado. Na casa da Madame Kate. Calma, Madame Kate. Olha, fica tranquila. O seu marido não está sofrendo nenhuma possessão. Pode confiar em mim. O senhor tem razão. Tem certeza, padre? Ele revirou os olhos. Eu juro pela Nossa Senhora. Ele está me assustando. Tenho certeza. Ele só está cansado. Precisa dos seus cuidados, viu? Ah, padre, tomara mesmo. Mas tenho medo de ficar aqui sozinha com ele. Bom, aí eu já não posso te ajudar. Ele está bem. Pode ficar tranquila. Ah, padre, como posso te pagar? Eu não tenho nenhum dinheiro. Max, aquele infeliz, ficava dando risada perto da lareira, olhando para o marido de Dona Kate, que estava apenas dormindo. E aquela velha queria se aproveitar da gente. De repente, ela pega uma bolsinha de dinheiro e abre na minha frente, insinuando que não tinha grana. Depois começa a andar em minha direção, quando me colocando contra a parede. Eu sabia o que ela pretendia. Eu gentilmente a afastei, segurando seus ombros, e disse: Não se preocupe com isso. Agora precisamos ir, tá bom? Tenha uma boa noite. Vamos, Max, ande. Saímos correndo de lá e Max não se aguentava de tanto rir da minha cara. Cara, eu não acredito. Ela ia mesmo pagar com sexo. Cala a boca, Max. Se não fosse eu, ela com certeza ia querer fazer coisa pior com você. Eu bem sei o que ela estava pensando. Infelizmente, ouvi seus desejos mais sujos. Pensamentos de Dona Kate. Ai, como eu queria fazer coisinhas com vocês, esses dois gatinhos. Saímos correndo e depois disso eu ficava com o pé atrás sobre as possessões. Já estava acostumado quando via se era falso ou verdadeiro. O que mais me preocupava era manter o meu segredo de que podia ouvir os pensamentos. Assim, posso usar esse dom para investigar os casos. Agora teria que provar para o bispo que sou inocente. E ainda teria que escrever uma espécie de diário, contando a ele como tudo começou. Ah, e claro, como o conheci. Janeiro de 2015, Romênia, Transilvânia, antes do crime. Estava super animado para mais uma investigação demoníaca ao lado do meu grande amigo Padre Max. Agora que era oficialmente os exorcistas do bispo, o bispo mandou uma carta autorizando a nossa ordem religiosa para irmos para uma investigação. Fomos pegar o voo para a cidade onde realizaria a nova missão. Depois de fazer minhas malas, nos despedimos do Padre Superior na Inglaterra. Quando soube o lugar onde eu era, eu fiquei muito animado. Era meu grande sonho de conhecer Romênia. E lá foi eu e o Padre Max para a nossa aventura. Chegamos no aeroporto e pegamos um trem para a cidade de Bristol.
Max estava animado. E quando descemos, nos deparamos com uma cidade tranquila, um pouco movimentada, com várias casinhas coloridas, uma do lado da outra. Chegamos pela noite e o tempo estava favorável, mas mesmo assim eu queria sair pela cidadezinha. Então convidei Max para sairmos e dar uma volta. Ele, claro, topou na hora. Peguei a chave do carro que usaríamos para aquela missão. Um Mini Cooper verde com listas brancas na lateral esquerda. Estava ansioso para conhecer alguns pontos da cidade, e principalmente o tão famoso castelo do Conde Drácula. Estudei cada ponto que tinha, os lugares mais badalados, a comida típica, as pessoas e suas culturas. Tudo o que tinha que saber sobre os romenos eu procurei. Xiaozan pegou sua mala e a jogou sobre a cama, tirando as roupas clericais com um cacharel vermelho e um blazer preto. A roupa ficou perfeita em seu corpo. Pegou a chave e saiu noite adentro. Rapaz, mas que terra fria é essa? Disse Max, atolado de cachecóis e um sobretudo em seu corpo. Aqui é muito frio. Vamos parar em algum restaurante e tomar um vinho? O que acha? Vamos, estou com tanta fome que sou capaz de comer um boi. O frio era intenso na Transilvânia. Max e eu continuamos a caminhar, até avistar um pequeno bar chamado Beco dos Guerreiros. Parecia um lugar aconchegante e limpo. Antes de entrar, vi uma placa amarela com tons verdes escrito no meio da porta de madeira que fazia lembrar aquelas portas da Idade Média, escrito em letras grandes. Aqui só entra guerreiros. Achei bem estranho e ao mesmo tempo engraçado. E fiquei pensando, já éramos guerreiros por lidar com tantos demônios e espíritos? Quando entramos no bar, havia muitas pessoas tomando grandes canecas de chope, outros tomando suas taças de vinho, outros dançando na pista. Era um lugar bem movimentado, mas o que percebi logo ao entrar já começou o zum 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 em minha cabeça. Os malditos pensamentos alheios. Aquilo me dava muita raiva. Eu tentava não me concentrar neles, mas era inevitável. À medida que nos aproximávamos das mesas, eu via coisas do tipo: Nossa, quem são eles? Eles não parecem ser daqui, é melhor eles voltarem de onde vieram. Que padre lindos! Pegaria os dois com força. Tinha me esquecido que estávamos vestindo nossas roupas clericais, que deixava de sobreaviso o clergyman. Então os olhares curiosos vêm em cima de nós como um raio. Logo avistei uma mesa para sentarmos, e o garçom veio nos atender. Max, como era um gozador de primeira, ele tentou arriscar uma pergunta no seu inglês um pouco enferrujado. Eu queria me esconder debaixo da mesa, quando ele fez a seguinte pergunta. Você conhece o castelo do Conde Drácula? É bonito lá? Já viu algum vampiro? O garçom fechou a cara no mesmo instante. Ele e o outro garçom que estava do nosso lado entreolharam-se parecendo amedrontados. Cala a boca, Max. Desculpe, meu amigo. Ele está um pouco... Quando eu ia terminar de falar, eis que uma voz misteriosa surge no ar e responde. Por que quer saber? Deviam se preocupar mais com o dia que é hoje. Além do mais, vocês são padres. Deviam saber. Max procurava assustado a voz que saía de algum lugar. Não conseguia ver de quem era. E eu menos ainda. Conseguia ouvir seus pensamentos, só ouvi os dos garçons e de vários clientes ali presentes. Uma bagunça em minha mente. É 4 de maio. Não é só 4 de maio, padre. Aliás, hoje é véspera do dia de São Jorge. Quando o relógio bater a meia-noite, todos os espíritos malignos do mundo estarão soltos. Está preparado para isso? Max olhou tão assustado para mim que seu rosto estava branco como papel. Cara, vamos dar fora daqui, disse falando baixinho com um olhar suplicante. Acalme-se, não vamos a lugar algum. Que corajoso você, hein? Eu sei o que você é, padre. Se sabe o que sou, por que não pare de se esconder e apareça feito um homem? Ficou maluco, Xiaozan? Você quer nos matar, é? Max, por sua vez, se levantou de supetão e tirou um crucifixo do bolso e mostrou para todos ali quando, na mesma hora, todos deram uma sonora gargalhada. Max, seu idiota!
Houve um pequeno intervalo. Todos ali olhavam para nós como se quisessem saber o que iria acontecer agora. A voz apareceu novamente, como se quisesse provocar-me. Posso sentir seu medo e mais. Adoro homens virgens. São padres, que significa celibatários, prezam a castidade e fogem da sedução e luxúria. Eu posso sentir tudo. Que nojo, disse baixinho Max. Nojo por quê? Padre, eu sei que você é pior que seu amigo, disse a voz misteriosa. Pare de enrolação, você vai se manifestar sim ou não? O homem da voz misteriosa aparece sobre uma sombra do lado direito, tomando uma taça de vinho sozinho. Ele olhou para mim fixamente, dando-lhe um sorriso discreto. Ele era alto, magro e os olhos chamativos, e negros. Usava um blazer preto e por dentro uma camiseta branca de gola em V. A calça social preta combinava com um mocassim vermelho vinho. Os cabelos eram curto cor de mel, e os lábios finos e retos. Max olhou para o homem e eu olhei para ele de modo penetrante e desafiador. Ele se aproximou de nós e disse: Posso me sentar com vocês, padres? Max quase vomitou ao sentir o cheiro que aquele homem tinha. Que hálito horrível! Esse cara comeu gambá, foi? Eu acabei ouvindo os pensamentos de Max. Seus olhos negros estavam fixados em mim e podia jurar que tinha mudado de cor. À vontade, disse continuando sério. Deixe-me apresentar. Sou o Conde Jian Sheng. E esses são meus amigos, Tu e Zi. O tal de Tu olhava de um jeito faminto para Max e piscou para ele quando apertou sua mão. Olhei com mais atenção para o Jian Sheng até que escuto um pensamento alheio vindo de outra mesa. Padre, é melhor vocês ir embora daqui quando há tempo, ou eles vão te matar. Eu odeio esses vampiros. O jovem me olhou e ele estava falando comigo em pensamento. Como era possível? Você não está seguro. Aqui, vou embora. Então, padre, vai me dizer seu nome? Sim, claro. Me chamo Padre Shaozan. E esse é Padre Max. Somos exorcistas, não é? Disse me interrompendo. Isso. Que peculiar. Sempre quis conhecer um exorcista. Me fale, padre. Eu sou o quê? E aí, coelhinhos? O que vocês acharam desse primeiro capítulo? Deixem nos comentários, tá bom? Eu quero falar uma coisa para vocês, que essa fanfic, na verdade... Então, nessa fanfic, na verdade, vai ter outros atores do mundo BL, tá? Inclusive, 2 deles seriam os co-protagonistas, tá? Max e Tu. Não sei se vocês já ouviram falar a novela tailandesa Together With Me. Pois eu vou deixar aqui para vocês a foto dos dois, que o Max, ele vai ser o padre, né? E o Tu, um vampiro, tá bom? Então, além de ser uma fanfic, Shaozan e Yangbo, também vai ter os atores Max e Tu. Eu gosto muito deles, tá bom? Não sei se vocês já viram alguma série, né, com esses 2 atores tailandeses, tá? Onde tudo começou quando eu comecei a assistir, né, as novelas tailandesas. Comecei por eles. Max e Tu, depois foi Mil Supacite, Gulf Kananut e depois veio os queridíssimos, lindos, maravilhosos Shaozan e Yangbo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro capítulo, né, da Guardião do Conde. Como vocês podem ver, vai ter umas cenas assim, um pouco... É uma história de suspense, né? Vai ter comédia, vai ter aventura, tá? Fantasia no meio. E uns casais, né, diferenciados, tá bom? Então, eu agradeço, né, por vocês terem ficado até aqui. Deixe bastante comentário, deixa like, que vai ajudar o canal de montão a crescer.
tá? Porque eu preciso chegar na meta de 500 novos coelhinhos, tá? Eu conto com vocês, hein? Então, muito obrigada. Se inscreva no canal, tá? E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo do Guardião do Conde, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!